Recentemente, o tenente-coronel Eisenhower austríaco aí, ele ficou amplamente conhecido na comunidade ufológica por ele ter feito uma declaração aí, né, no seu discurso de despedida aí, que estava entrando na reserva, né, ele é policial militar, para quem não sabe, e enfim, ele fez aí uma confirmação, né, de todo o envolvimento que ele teve no caso Cláudio aí, reafirmando mais uma vez que era tudo verdade. Para muitos pesquisadores aí, isso é a confirmação do caso Cláudio aí, né, pessoal? Porque temos aqui, né, pela primeira vez, um militar, numa instituição militar, declarando e confirmando que tudo o que aconteceu ali foi verdadeiro. E dessa vez parece que a gente tem a constatação aí de um militar, porque como muitos pesquisadores dizem aí, um militar, ele é um indivíduo, né, com um parecer completamente técnico, livre de viés. E é isso que eu quero discutir aqui enquanto eu estou aqui nessa noite aqui na mata, olhando para o céu, fazendo uma noite de vigília para ver se eu vejo algum OVNI. E aí, vamos lá, militares são realmente indivíduos livres de um viés, de uma crença? Militares são realmente observadores técnicos imunes a crenças, a interpretações equivocadas? O argumento que muitos pesquisadores usam parece ser uma falácia de autoridade, né? Quando se coloca a farda acima de qualquer indivíduo. E militares são seres humanos e muitas vezes os policiais militares ali, eles trabalham sob condições ali, né? Que é difícil dizer que eles estão completamente imunes a pressões, a condições de trabalho, enfim, que vão acabar resultando em certas interpretações, em certos viés de crença e coisas do tipo, né? A questão é que o fato de isso estar vindo de uma declaração de alguém do meio militar não quer dizer que o que ele esteja dizendo seja a verdade absoluta. Ser um oficial não garante que a sua percepção seja perfeita, tá? A gente precisa lembrar que militares não são robôs técnicos. Militares têm suas próprias crenças, suas fés, têm suas próprias ignorâncias no que tange a percepção daquilo que eles experienciam, né? Por exemplo, o militar ele pode ter uma certa ignorância no que tange temas como fenômenos atmosféricos ou fenômenos de certas tecnologias, por exemplo, como pode ter acontecido em determinadas épocas. O treinamento militar não apaga a subjetividade do indivíduo. Esse funcionamento subjetivo do seu cérebro é inerente a qualquer pessoa, independente se é civil ou se usa farda. A questão aqui é justamente essa. A farda não altera essa, vamos chamar assim, essa biologia da percepção, que pertence a todos os seres humanos. Inclusive, existe um estudo feito pelo tenente-coronel da Polícia Militar do Paraná, o Ricardo Caron, que aborda justamente isso, a influência dos vieses cognitivos na análise e interpretação de dados, um estudo sob a ótica da inteligência policial militar. E em determinado trecho aí, olha o que ele fala, mesmo os analistas mais experientes e capacitados estão sujeitos às limitações cognitivas inerentes ao funcionamento da mente humana, os vieses cognitivos. Então veja, quem está dizendo que existe viés no meio militar é uma pesquisa feita por um policial militar, tá? E inclusive eu encontrei outras pesquisas que têm o intuito de tentar diminuir cada vez mais o viés dentro de oficiais fardados da instituição militar, tá? Mas vamos tomar o que Eisenhower austríaco falou aí como se fosse uma verdade e como realmente não pudesse ter viés no meio militar e que todas as interpretações podem ser diretamente e absolutamente ligadas com a experiência de fato ali, tá? Ou seja, nos seus relatórios e declarações não existe ali a interpretação pessoal. Desse modo, a gente precisaria admitir, ou melhor, os ufólogos e pesquisadores aí precisariam admitir que o IPM, feito ali também no meio militar, dentro do caos Varginha, está livre também de tendenciosidades e também de viés. O IPM, para quem não sabe, foi feito pelos militares ali para investigar e responder às acusações feitas pelos ufólogos ali em relação à ESA, né, uma instituição militar ali muito séria, né? E nesse PM há uma série de documentos e investigações ali, relatórios também, que desmentem o caso Varginha como sendo algo que envolveu extraterrestres. A questão é, se o treinamento militar realmente conseguisse eliminar o viés e a subjetividade dos seus oficiais,
das pessoas, dos indivíduos fardados ali que servem a essa instituição, então o IPM deveria ser aceito também como uma verdade absoluta. Ou melhor, como uma verdade técnica definitiva da instituição militar. Só que ao rejeitar o IPM como algo técnico, como algo verdadeiro, se admite implicitamente que sim, militares podem ser tendenciosos. Então parece que nessas duas situações a gente está diante de duas instituições militares, uma que sempre mente e outra que jamais mente. Ou claro, né, que aí vai ter uma seletividade bem conveniente aí de argumentos. Quando o militar confirma o que os pesquisadores acreditam, então o militar é isento, o militar está livre de viés de interpretação, de crença, e ele consegue elaborar uma declaração e um relatório bastante técnico. Mas quando o que os militares dizem está contra a fé dos ufólogos, então é porque o ambiente militar é a favor do acobertamento, é tendencioso e dá desculpas esfarrapadas. Mas tudo bem, vamos lá, de repente existe mesmo esses dois paradoxos ali convivendo no meio militar, né? De repente existe o militar informante que subverte as ordens e que fala aquilo, dá aquelas declarações às escondidas, e existe o militar mais da alta patente ali, que realmente é o conspiracionista, que faz o acobertamento e que precisa que ninguém descubra a verdade, né? Só que o que a gente tinha ali era um tenente-coronel Eisenhower numa instituição militar dando aquelas declarações. Não era de forma secreta, de forma anônima, nem nada disso. E é preciso lembrar que a instituição militar, pelo menos teoricamente, é uma coisa só, né? Todos eles passam por um mesmo treinamento que os coloca a não ter viés nem visão interpretativa das coisas, né? Afinal de contas, o meio militar ele é guiado por um código de conduta bastante rigoroso, né? A questão aqui é que através do viés de confirmação, os pesquisadores usam a farda militar ou como alvo ou como escudo, a depender da conveniência. O relato inicial no caso Varginha de 3 militares ali que eles deram anonimamente para o Pacatini, né? Isso aí foi de fundamental importância para o caso Varginha ganhar a projeção que ele teve depois ali, né? Porque afinal de contas, se tinha militar confirmando que tais coisas aconteceram, aquilo não era mais uma ideia maluca de ufólogos pirados ali falando coisas, né? Isso quer dizer que o depoimento de militares tem um peso muito grande ali em um caso, né? Ai caramba, formiga aqui. Porque a gente tem ali meio que pessoas que estão subvertendo ordens, dando depoimentos anônimos e que, se forem pegas, elas podem sofrer as consequências. E nesse ponto, os pesquisadores exaltam esses militares, as informações secretas desses militares, que aqui nesse momento eles usam o prestígio da instituição para validar, né, esses testemunhos, esses relatos. Só que ao mesmo tempo eles atacam essa mesma instituição por ser desonesta, por fazer acobertamento, por ser conspiracionista a qualquer custo. E aqui fica a pergunta, por que eles confiam tão cegamente nas informações que esses militares passam então? Porque afinal de contas o exército ele tem prestígio ou ele, enfim, faz piada do caso? A questão é que os ufólogos aqui nesse ponto eles precisam demais dos depoimentos desses militares para validar esse caso, porque senão esse caso vira só de fato ali um folclore urbano, onde 3 meninas viram ser esquisito e coisa do tipo. E dentro desses termos aí a gente tem também um ambiente perfeito para se criar uma ideia de que se não tem provas é porque está sendo acobertado. E dessa forma é muito fácil você ficar dizendo qualquer coisa a respeito de um caso sem ter as provas. Porque no fim das contas o que é dito é, essas provas até existem, mas está lá guardada 7 chaves no meio militar. E isso nunca acontece, isso nunca aparece, e só vai se acumulando as coisas que são ditas a respeito do caso. E muitas vezes essa falta de prova é usada justamente como a prova de que algo aconteceu. É tipo, não, tá vendo, o exército não fala, não revela isso, é porque eles estão acobertando, mas no fim das contas às vezes não tem nada para ser revelado de fato. E dentro dessa lógica, a conspiração sempre vai sair ganhando, não tem como, não tem saída. Se um documento desaparece, é acobertamento. Se um documento aparece e diz que não teve nada, aí é conspiração. É contra-informação, é desinformação. E veja bem, eles falam desse grande acobertamento que chega a ser quase terrorista por parte do exército. A gente tem exército vigiando 24 horas por dia até hoje, pesquisadores e testemunhas, pessoas que estiveram envolvidas no caso. A gente tem pesquisadores apagando mensagens de WhatsApp, invadindo, hackeando,
como é que fala, rapaz? Coisando o telefone, grampeando o telefone, coisas do tipo, fazendo todos os tipos mais absurdos de rastreamento 24 horas por dia até os dias de hoje, 30 anos depois. Mas tudo que a gente vê ao mesmo tempo são esses ufólogos lançando livros, dando entrevistas em podcasts de alta audiência e falando tudo. Dando palestras, participando de congressos, enfim. E no caso Cláudio, a gente tem um militar de alta patente já se aposentando, dando uma declaração pública desse jeito numa instituição militar. Ao mesmo tempo, ufólogos dizem que tem grandes amigos militares no meio que, vez ou outra, dão informações, ajudam com informações e coisas do tipo. Existe um grande paradoxo que não parece fazer sentido nenhum, né? Eu não consigo entender qual é a intenção do exército com isso, no final das contas, né? Se o exército, faz tantas coisas mirabolantes, de apagar mensagens, de hackear, de fazer telefonemas ameaçando, de já ter dado tiro e tudo mais, o que é que eles estão deixando aí os ufólogos falarem o que querem a respeito, né? Porque o exército gastaria milhões em dispositivos para apagar mensagens de um celular, porque isso não custa barato, tá? E deixaria esses ufólogos estarem falando justamente que isso aconteceu em podcasts de forma tão livre. Porque as Forças Armadas, elas parecem ter uma certa bipolaridade, né? Elas têm todos os equipamentos e todos os meios para conseguir impedir que a verdade seja dita, mas não consegue impedir que, de repente, um militar tome um cafezinho com um ufólogo no shopping center à tarde e conte verdades ultra secretas. A verdade é que é necessário que se crie esse inimigo aí em comum da ufologia, vamos dizer assim, tá? É um inimigo que tudo esconde e tudo acoberta. Mas para que eles possam sustentar esses casos, além das suas imaginações, eles também têm um grandíssimo amigo, as Forças Armadas também. Porque essa Força Armada que a coberta também é a que dá informações ultra secretas para eles. E dessa forma os pesquisadores têm aí o exército de Schrödinger, vamos dizer assim, né? Porque dessa maneira eles têm defesa para qualquer argumento que vá se dar contra eles, e eles têm também um apoio para qualquer argumento que seja a favor deles também. Bom galera, tamo junto demais, esse foi o vídeo de hoje aí. Tô aqui olhando esse céu estrelado, esse céu magnífico, mas até agora nada. Deixa aí nos comentários o que é que você acha dessa conversa, dessas reflexões que eu trouxe aí. Não se esqueça nunca. Primeiro, você desce desse disco voador, coloca os pés no chão e aí comenta aí, beleza? Tamo junto demais. Até a próxima.